Chaures, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do canal e eu acho importante eu me apresentar para vocês poderem me conhecer um pouquinho e também para que vocês possam começar a entender mais ou menos como vai ser a dinâmica do canal. Meu nome é Letícia, eu tenho 23 anos, sou escritora desde os 8 anos de idade, mas busquei me oficializar ali em 2015, onde eu conheci o Wattpad. Eu vou deixar a minha rede social aqui embaixo, o meu Wattpad aqui embaixo também, para caso vocês queiram me conhecer mais ainda. Como, por exemplo, um pouquinho da minha vida pessoal, como, por exemplo, esse pacotinho lindo aqui, que não quer desgrudar de mim, por isso que ele vai fazer uma participação especial no vídeo de hoje. Bom, eu tô com uma colinha aqui, eu trouxe é uma boa, né? Eu trouxe 15 fatos sobre mim, com adicional de mais uns outros fatos que eu achei interessante colocar. E algumas curiosidades para vocês saberem, assim, conhecer um pouco. Esses fatos são o que, no meu ponto de vista, são os que mais destacam, assim. Algumas coisas são mais curiosas, outras são de destaque. E eu tô com essa colinha porque eu sou uma pessoa que eu amo conversar. Então eu tenho a colinha dos fatos, porque eu vou explicar um por um. Então senta que lá vem a história. O fato número 1. Eu já fui nadadora. Já competi muito, ganhei muita medalha. Eu gostava muito de nadar. Eu cheguei até a última categoria, eu me lembro, no lugar onde eu fazia natação. Só que chegou um momento que eu não gostei mais e aí eu parei de fazer. Mas foi o que começou ali a me fazer gostar de esportes no geral. Foi a natação. Então eu já fui nadadora. E já quis ser profissional, mas chegou, conforme eu fui crescendo, foi passando os anos, eu acabei desgostando e mudei de ideia. Mas eu já fui. Você tá rindo? Que bonitinho. Eu falo inglês fluente. Sim, eu falo inglês fluente. Eu estudei há muitos anos atrás numa escola de inglês durante 7 anos. Então, eu fiz 7 anos de escola de inglês. Só que, recentemente, eu percebi que com o passar dos anos eu preciso me atualizar mais em relação ao meu inglês. Mas eu sei inglês e eu falo inglês fluente. Gente, não é não ter sotaque. Sotaque a gente sempre vai ter, mas assim, é falar fluente, tá? Eu consigo. Muito bom que eu consiga, né? 7 anos estudando, eu tinha que conseguir, tudo bem. Eu amo animes, desenho. Isso desde quando eu era criança. Ali quando eu sentava para assistir TV Globinho ou algum outro programa que passava desenho, vira e mexe passava alguns pedaços de Naruto, alguns pedaços de Dragon Ball. Então eu amo animes mesmo. Amo muito, muito, muito. Fato número 4. Ah, tem isso também, gente. Eu não vou ficar enumerando, eu só vou falando pontos sobre mim, tá? Aí vocês vão capturando. Meu filho tá rindo de mim, gente. Você é tão lindo. Eu te amo. Por meu amor à leitura, eu gosto muito de ler. Eu tenho uma meta de livros. Então, até o final do ano eu quero ler 100 livros. E eu sempre jogo o número lá em cima, porque na minha cabeça eu sou sobre-humano e vou ser capaz de atingir o alvo, entendeu? Mas sim, eu ponho umas metas assim pra eu poder ler, pra eu poder ter uma competição, por assim dizer. Eu gosto muito de competir, mas não com os outros. Comigo mesma. Olha aí um fato adicional. Eu gosto muito de competir comigo mesma. Gosto muito de esportes e isso é por conta da natação, como eu já tinha comentado antes. Mas eu gosto muito de esportes no sentido de... com a natação, eu passei a gostar de esportes no sentido de assistir. Aí, depois que eu realmente parei de fazer a natação, eu passei a gostar de esportes no sentido de querer fazer outros esportes. Por exemplo, por agora, eu tenho interesse de fazer Muay Thai. Realmente o esporte chamou muito a minha atenção. Eu fiz uma aula experimental, eu gostei bastante. Acho que é importante, não só como esporte, mas para saber se defender, né? Caso seja necessário, não tenha como resolver de outra forma, saber, ao menos ali, sair da situação e se defender. Eu não sei vocês, gente, mas já me ocorreu uma situação onde um homem tentou me pegar na rua pelo braço e me arrastar para um canto. Então, assim, se eu soubesse como me defender, eu estaria mais
entre aspas, segura, eu conseguiria fugir mais rápido, do que na época que eu não sabia fazer nada. Então, acho que é importante a gente saber se defender. Não é pra gente saber brigar, é pra gente saber se defender. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que briga não vale a pena, mas se alguém viesse me bater do nada no meio da rua, eu gostaria de saber me defender pra poder sair da situação e ir embora o mais rápido possível. Então é isso, eu gosto de esportes nesse outro sentido também. A minha idade, esse é bem engraçado. A minha idade é o tempo de casado dos meus pais. Eu tenho 23 anos, na verdade eu vou fazer 23 anos em agosto. E meus pais têm 23 anos de casados. Então, quando eles fizerem 24 anos de casado, eu vou ter 24 anos de idade. E isso é muito engraçado, porque todo ano eu esqueço quantos anos eu tenho. E aí eu pergunto pra minha mãe, mãe, quanto tempo de casada a senhora tem? Aí ela fala, aí eu lembro a minha idade. Isso é muito engraçado mesmo. E realmente sempre acontece, gente. Meu primeiro gênero de livro, que eu mais, assim, quando eu comecei a ler, que eu realmente me apaixonei, foi ficção científica. Quando eu comecei a ler, gente, eu nem sei se eu vou falar o nome dele certo agora, mas eu comecei a ler Planeta dos Macacos, do autor Pierre Boulet. Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, mas eu me apaixonei. Simplesmente incrível, eu ainda vou trazer esse livro aqui no canal. Eu li ele 2 vezes, pretendo reler mais uma vez. E é maravilhoso. A escrita, a dinâmica. Gente. Opa, mãe! Opa, mamãe! Ele tá com alergia. Mas vai sarar, né, filho? Mas principalmente, gente, aquela parte do plot twist. Aquele lá, pra mim, não foi cirúrgico, ele foi perfeito. Do plot twist. Tanto no livro quanto no filme. Você fica assim, genial. Então ele foi um autor que fez eu me apaixonar completamente por ficção científica. E dali eu só fui indo. Por exemplo, os próximos livros que eu li foi O Jogo do Exterminador, do Orson Scott. Se não tô me enganada, esse é o nome dele. E é isso mesmo, Orson Scott. E também teve o Eu, Robô, do Isaac Asimov. A hora que eu descobri o Isaac Asimov e a existência dele, eu me apaixonei por completo. Eu cheguei a cogitar comprar outros livros de ficção científica, só que eu tive uma ressaca literária e aí eu passei muito tempo. Eu tenho até alguns livros aqui ainda parados que eu comprei e acabei não lendo. Quem nunca, né? Que leitor nunca fez isso? Comprou um monte de livros e não leu todos e quer comprar mais, né? A gente passa por isso. Mas próximo fato também é que meus escritores de ficção científica favoritos são esses. E o outro é que o meu segundo gênero de livro favorito. Você tá deixando esse vídeo perfeito, amor. O meu segundo gênero de livro favorito é mistério e suspense. E isso é por conta da Agatha Christie. Aquela mulher. Outra coisa, que nem o Pierre Boulet, ela é genial. Ela tem escritores que parece que eles nasceram pro gênero que eles escrevem. E tem o Orson Scott, o Isaac Asimov, o Pierre Boulet, a Agatha Christie, por exemplo. Parece que eles nasceram pro gênero que eles estão escrevendo. E ela é sensacional. Ela é maravilhosa, eu me apaixonei. Meu segundo gênero favorito é mistério e suspense por conta dela, do primeiro livro que eu li dela, e não teve jeito. Quem quiser me dar presente já sabe, né? Ficção científica e mistério e suspense. E as minhas escritoras favoritas, assim como eu disse o gênero favorito e os escritores favoritos, agora também. Desse gênero de mistério e suspense é a Gillian Flynn, a Agatha Christie, obviamente, e a Paula Hankins. Elas são as donas do meu coração. Meus animes favoritos do momento, porque eu tô pegando novos animes, tô pegando indicações, não só pra... Para de rir, filho. Não só pra trazer aqui pro canal, pra gente poder conversar sobre, etc. Mas também porque, como eu gosto, eu assisto também pro meu próprio deleite pessoal.
Os no momento são esses, mas eu tenho vários na lista ainda pra assistir. Mas são Attack on Titans, Tokyo Revengers e Kaiju número 8. Gente, desses três, eu terminei Attack on Titans destruída. Eu chorei horrores, gente. Olha, Attack on Titans realmente, o final também foi genial, acabou comigo. Tokyo Revengers, então, só vocês têm que assistir. Tokyo Revengers dá muitas perguntas sem resposta, muito plot twist. Você vê honra, você vê história em Tokyo Revengers, assim como você vê em Attack on Titans, mas numa época diferente, numa realidade diferente, com coisas diferentes. Então, assim, são duas histórias que conseguem te prender muito. E Kaiju número 8, você vê a mesma coisa, só que é mais suavizado a questão da honra. Focam mais na história, no emocional do personagem, o quanto aquele personagem ele quer ser importante, ele percebe que ele não conseguiu ser. Eu ainda vou trazer vídeos sobre, né, esses animes, que são maravilhosos. Eu assistiria tudo de novo. Aliás, Attack on Titans eu já assisti 3 vezes, do zero. Porque... Gente, eu queria que o final fosse diferente, tá? Pra mim o final foi perfeito, mas... Ai, foi tão triste. Enfim, eu queria que fosse diferente, aquele fanservice ali, mas eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que se tivesse o fanservice, não teria sido perfeito do jeito que foi na versão original lançada. Então esses são meus animes favoritos do momento. Acho difícil alguém bater esses animes, viu? Mesmo tendo várias novas indicações, eu acho um pouco difícil. Eu sou fã de True Crime. Eu descobri True Crime através de uma youtuber muito famosa aqui na plataforma. Ela se chama Jaqueline Guerreiro. Nossa, por um segundo deu um branco na minha cabeça. E eu comecei a conhecer sobre True Crime por meio dos vídeos dela. E faz alguns anos já. Faz alguns anos. Desde então eu conheci Ju Casini, outros youtubers como a Thaís Rory, que contam também sobre True Crime. E aí eu fui gostando do quê? Do crime que aconteceu e daquela coisa horrível? Não, eu sou fã de True Crime porque, gente, crimes infelizmente acontecem todos os dias. Então eu sou fã em que sentido? No sentido de acompanhar a história e que aquela história tenha uma justiça, entendeu? E eu acho interessante também pra eu ter certeza de que não é possível que eu seja a única pessoa que presta atenção quando tá andando na rua, entendeu? Então, eu sei que eu ser fã de True Crime também é uma questão, assim, que eu vejo como agregar conhecimento. Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, tem algumas pessoas que elas têm uma certa mentalidade. Não vou citar aqui pra não dar problemas com o vídeo. Algumas palavras em específico pode dar. Mas elas têm algumas questões mentais, algumas questões neurológicas, alguns desejos ruins e acabam atacando outras pessoas para sanar os problemas delas, descontar ou tentar de alguma forma ali se satisfazer. E o True Crime é justamente isso, é uma pessoa que escolheu fazer isso, entendeu? Uma pessoa ruim que fez algo ruim. E eu era uma pessoa muito inocente, então quando eu conheci os crimes, né, os True Crimes, eu acabei mudando a minha mentalidade, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E acreditem ou não, eu já escapei de uns 3 assaltos na rua por conta de ser fã de True Crime. Então eu gosto de saber das histórias e saber que elas tiveram um final feliz, porque quando teve justiça, porque de qualquer forma, infelizmente, crime acontece todo dia e não são todos que são resolvidos. E por ter pessoas que são fãs de True Crime, alguns casos retornaram 40, 39, 30 anos depois, eles foram resolvidos. Então, eu acho isso muito legal. Eu acompanho alguns casos. Eu não sei se eu traria casos aqui pro canal, porque pode ser uma coisa que eu possa repensar sobre, mas eu não sei se eu traria justamente por conta da questão de que muitos dos crimes que eu vejo, eu acabo me emocionando, porque muitas vezes alguns envolvem crianças. Eu sou mãe e quando a gente é mãe a gente sente de uma forma diferente. Tem alguns que são tão cruéis que parece impossível acreditar que foi outro ser humano que fez, que é o que diferencia a gente dos animais, a gente ser humano, né?
Então a gente fica difícil de acreditar que foi outra pessoa que fez, como por exemplo o caso Hello Kitty. Esse é um caso que, se vocês quiserem, pesquisem depois, mas me traumatizou muito. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei tipo uns 2, 3 meses assim pensando nisso, e eu não consigo ter nada da Hello Kitty na minha casa. Nem assisti mais desenho da Hello Kitty, que eu assistia muito também, que é um desenho que passava muito quando era criança, por conta disso, entendeu? E é isso, gente. Tenho certeza que vão ter pessoas que vão discordar de mim, vai falar abobrinha, mas cada um é cada um, né? Faz parte. Eu não tô aqui pra agradar todo mundo, eu tô aqui pra ser eu, e quem gostar de mim vai ficar aqui comigo também. E se a sua opinião for diferente, fica à vontade pra expressar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, então sendo respeitoso a gente vai conversar numa boa. Próximo fato sobre mim. Eu amo doramas. Eu fui aquela pessoa, sabe aquela pessoa ali, quando o BTS começou a ficar famoso e etc, falou assim, esses meninos não são de nada, as músicas deles são ruins, vocês só estão falando isso porque, vocês são todas bocós, sabe? E no fundo, ia lá no quarto, era que chegava da escola e ficava cantando as músicas assim, ouvindo, até que eu decidi que eu ia assumir que eu amava BTS. E depois que eu conheci o BTS, eu fui conhecendo outras coisas também, ali da cultura, etc. E eu cheguei nos doramas. Gente, em 2019 foi o auge, assim, do tanto que eu vi dorama. Eu tinha uma lista com 30 doramas. E eu lembro que em uma semana eu tinha terminado 3 doramas da lista. Porque, gente, a minha vida era dorama. Eu chegava da escola, eu via dorama. Às vezes na aula eu escondia o fone. Pai, mãe, desculpa. Os professores também. Eu enfiava o fone por dentro da blusa e por detrás aqui, ó, da orelha. E conectava aqui, ó. E vocês estão vendo que o meu cabelo é cacheado. E eu puxava um pouquinho do cabelo, assim, porque eu tinha mais cabelo, agora ele tá curto. Mas quando eu ia com ele solto, eu puxava o cabelo assim na frente e aí tampava. Então não tinha como os professores verem. Aí era uma orelha com o fone, a outra sem, e uma ouvindo dorama e a outra prestando atenção na aula. Então eu gostei muito, gosto muito de doramas. Me indiquem doramas, por favor. Aliás, se vocês quiserem indicar anime dorama, pode deixar que eu faço uma listinha e eu assisto. E depois eu vou trazer aqui pro canal também. Então eu assisto porque eu gosto e com certeza eu assisto de novo, sem problema nenhum, para trazer aqui pro canal. Eu sempre gosto de reassistir as coisas que eu já assisti. E o dorama que eu assisti primeiro na vida, eu lembro que foi no YouTube, e esse é outro fato curioso, foi o Playful Kiss. Esse foi o primeiro dorama que eu assisti. Gente, eu fui assistir esse dorama esse mês retrasado. E ele é muito fofinho, ele é muito engraçadinho. E eu lembro que na época eu assistia e eu ficava, nossa, ela falou isso, nossa, ela não sei o quê. Mas eu lembro que teve cenas que eu fiquei, uau, ela fez tal coisa. E quando eu assisti de novo eu pensei, meu Deus, que vergonha, ela fez tal coisa. Quando a gente, tipo, amadurece um pouco, a gente vê as coisas de um jeito diferente, né? E aí deixou o dorama melhor ainda. Oi, gente, meu filho tá com tanto soninho. Por isso que ele não quer sair do meu colo. Por isso que ele tá fazendo uma participação especial aqui com a gente. Próximo fato. Eu amo animais de diferentes tipos. Eu amo animais de diferentes tipos mesmo. Por exemplo, eu reconheço que tem animais que são perigosos. Inclusive, recentemente eu tive uma questão aqui com um escorpião. Um animal venenoso, perigoso, eu tenho um filho pequeno. Mas eu gosto desses animais. Então você vai deixar um animal morar na sua casa, destruir... Não, gente. Uma coisa é diferente da outra. Eu gosto, mas eu reconheço o perigo. E se eu tiver aqui, né, dar cabo, eu com certeza vou. Então, eu gosto de cobra, eu gosto de morcego, eu gosto de escorpião. Do mesmo jeito que eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. Eu sou uma pessoa que eu gosto dos animais. Tem animais que eu gosto, mas eu não gostaria de ter perto de mim, tipo uma onça pintada, né? Deixa ela lá e eu aqui, tá tudo bem. Tem outros animais também que eu reconheço que são muito perigosos, eu também gosto, mas não quero nem um pouco perto de mim.
E eu digo perigosos na questão de veneno, porque, por exemplo, a onça pintada é muito, muito perigosa, né? Como, por exemplo, uma aranha-armadeira, um escorpião, são animais que eu gosto, mas eu quero bem longe, se vocês me entendem. Outro fato, e esse é o fato 16, eu tenho 2 ratas. Sim, isso linka com o fato anterior. Eu já vi muita gente me criticando. Esses animais passam doença. Mas se vocês pesquisarem, tem uma rata em específico. Tem uma rata específica. Tem uma raça específica de ratos, que são os ratos twister. Eles são usados em laboratório, justamente para eles serem limpos de doenças. Significa que se você deixar esse rato na sujeira, ele não vai ficar doente? Não, ele pode ficar doente. Assim como se você deixar um cachorro num quintal imundo, sem teto, sob condições críticas, ele pode desenvolver doenças. Então, o rato é a mesma coisa, pode desenvolver doenças. Então, assim, quando você pega, ele é sem doença nenhuma, e se você continuar cuidando muito bem, ele vai permanecer assim. Do mesmo jeito com o cachorro. E a Charlotte e a Clarice, eu vou fazer um vídeo apresentando elas para vocês. E elas são meus amores. Eu tenho 4 cachorros e as minhas 2 ratinhas. E eu só não tenho mais bicho, gente, porque não cabe. E eu não tenho condições. Porque eu amo muito bicho. Eu não consigo ver um bicho na rua que eu já me compadeço, assim, eu quero levar pra casa, entendeu? Às vezes o bicho, ele prefere ficar na rua, que nem tem um cachorro aqui perto, que ele não quer ficar dentro de casa não, gente. Ele, mora na rua, ele adotou um homem de uma casa pra ser o dono dele, mas ele não fica pra dentro do portão. Ele dorme na rua, ele usa roupinha de frio na rua, o moço põe comida pra ele na rua, ele não fica pra dentro do portão. Tem alguns animais que querem ficar mesmo na rua. Tá com sono, amor? Oi, tô aqui. Então, assim, eu até me perdi no que eu tava falando, mas enfim. Essas são as minhas 2 ratinhas, vou apresentá-las pra vocês depois. Eu tinha o planejamento de apresentar neste vídeo, só que uma coisa bem mais importante, que é o meu filhotinho, tava precisando do meu colo, porque ele tá ruinzinho da alergia, ele tem rinite. E aí ele quer ficar no colinho, sabe? Quer atenção. Então, quando eu tô com ele, eu não pego as ratas na mão. Pra não ter o risco de arranhar ele. Porque elas vão andando no ombro, tudo. Pra não ter o risco de arranhar ele, ou ir no olho, ou dele mesmo machucar elas. Porque a criança é muito inocente. Tá naquela fase de passar as mãozinhas em tudo, pegar em tudo. E o meu medo é ele pegar e apertar. Porque criança realmente é inocente. Então, assim, pro bem de ambos os lados, do meu filho e delas, eu não vou incluir elas no vídeo de hoje, mas eu vou fazer um vídeo em especial apresentando elas pra vocês, tá bom? A Charlotte é mais calma e a Clarice é a total oposto da Charlotte. Sabe aquela história, um filho nunca é igual ao outro? Pois é, um pet nunca é igual ao outro. Se você tem um pet calmo, com certeza você vai ter um pet que, faz você desejar nunca mais ter outro pet no lugar dele, porque ele apronta tanto, ele faz tanta coisa, ele é tão pestinha que você fala, poxa, por que ele não é igual ao outro que é um anjinho, sabe? E no caso, a Clarice é a minha pestinha e a Charlotte é o meu anjinho, entendeu? É basicamente isso. E eu falei que eu tenho 4 cachorros também, esse é um fato adicional, inclui aqui junto no fato das ratas. E são 4, 2 pequenos e 2 grandes. 2 cachorras que eu tenho é a Jade e a Pandora. A Pandora, ela tem autismo. Não sabia que cachorro podia ter. Depois que eu peguei elas na beira da pista, fui cuidando, eu fui levando tudo, eu fui descobrindo e etc. Conforme a gente vai cuidando, né? E é muito legal, uma experiência nova. Ela não apronta nem nada. A Jade, no lugar da Pandora, apronta 1001 vezes. E no lugar do Bey e da Meg também. E ela é maravilhosa, gente. Eu costumo dizer que se eu não amasse ela... Sabe aquela música, se eu não te amasse tanto assim? Pois é. Eu falei pra ela, se eu não te amasse tanto assim, eu te devolvia pra rua. Tipo isso, entendeu? Porque, gente, olha...
Desde pular o portão e comer minhas roupas, até pular o portão e comer 5 quilos de ração e depois sair vomitando pro quintal inteiro passando mal. Desde aprender a abrir a porta da sala e abrir a porta e destruir minha casa inteira. Meu sofá, meus condimentos, tudo. Ela sabe abrir até o armário da cozinha. Ela é muito inteligente, a Jade. A Jade já fez. Então, assim, eu realmente amo muito ela. E os outros também. Mas as duas, a Jade e a Pandora, elas são, não sei se eu já falei, mas elas são da raça pastor belga. E eu descobri isso também conforme elas foram crescendo, fui levando no veterinário, porque eu realmente encontrei na beira da pista, pra mim era vira-lata, entendeu? E a Maggie, ela é o dog caramelo. E ela é especial, ela é deficiente genética. E a Maggie foi a primeira cachorrinha que eu peguei. E eu peguei porque eu olhei pra Maggie e eu falei, vou te dar todo o amor, carinho do meu coração e do mundo que eu puder te dar. Porque, gente, ninguém queria adotar ela. Infelizmente, hoje em dia, o pessoal prefere comprar um cachorro do que adotar um cachorro. E se for adotar, quer adotar um cachorro pequeno que não dê trabalho. E às vezes não quer adotar um cachorro que realmente vai ficar lá, vai ficar idoso e não vai ser adotado, entendeu? E aí eu vi como uma oportunidade de adotar a Maggie e eu adotei a Maggie. Dá um pouco de trabalho, assim como todo animal. A questão da Maggie é que ela faz as necessidades, ela não consegue segurar, então ela só vai fazendo e fazendo, então tem dias e dias. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que eu vou sempre cuidar dela, entendeu? Independente disso, agora ela tá numa casa, é isso que importa, porque antes ela poderia estar na rua, entendeu? Graças a Deus, uma pessoa muito boa encontrou ela, porque ela foi abandonada na rua justamente por ela ser deficiente. Uma amiga minha, o nome dela é Gisele, e cuidou muito bem dela, entendeu? Muito bem mesmo. E agora a Meg tá comigo também. E tem o B, que é o meu salsicha. Eu costumo dizer que ele ficou muito tempo na água e por isso que ele é branco. Ele é um salsichinha branco. E ele veio de maus tratos também, mas foi por espancamento, assim, sabe quando você vê que o cachorro apanha muito? E ele chegou com 2 mesinhos. Eu peguei ele, adotei. Logo em seguida que eu tinha adotado a Meg, na realidade, né? Meu intuito era só ter a Meg. Só que aí eu tive a oportunidade de adotar o B também. E acabei adotando ele. Até quando meu marido chegou, eu falei, eu tenho uma surpresa pra você. E eu tava com o cachorro na mão. Porque realmente foi assim, ou adota, ou deixa aí. E eu adotei, entendeu? E ele tava quase, né, descadeirando, com muita dor. Mas a gente foi acompanhando, foi cuidando e ficou tudo bem no final. Ele é saudável, ele é bonzinho. Hoje em dia ele não demonstra mais sinal de trauma, sabe? Tipo assim, ele não urina mais nem nada quando você vai chegar perto dele ou algo do tipo. Porque o período de adaptação é difícil, né? Pra qualquer cachorrinho. E esses são os meus 4 cachorros. Parte da história deles, um pouquinho da personalidade. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de conversar. Ai, ai, mamãe. Tô. Eu cheguei um fato que eu já tinha falado no começo do vídeo. É que eu era escritora desde os 8 anos de idade. Esse é um fato que eu vou esclarecer mais aqui pra vocês. Como assim desde os 8 anos? Dos 8 anos de idade? 8 anos de idade a gente ainda é criança. E eu digo que eu descobri que eu era escritora com 8 anos de idade por conta de... Eu não sei se vocês lembram daqueles livros de educação que a gente tinha na escola. E era um livro que eu acho que ele chamava Ler e Escrever. Aí tinha algumas histórias, etc. E eu lia as histórias e muitas vezes eu passava horas copiando as histórias. E aí quando chegava perto do parágrafo final da história, eu escrevia o final que eu queria para aquela história. E aí um dia eu comentei com a minha professora na escola que eu fazia isso. Aí ela falou, você é escritora, então? E aí, fazia muito tempo já que eu tinha aquele costume de fazer. Eu gostava muito de escrever. Vivia inventando história, assim, escrevendo. Uma vez eu fiz um livro de ficção científica e fantasia. Na época eu não sabia que o gênero era esse, tá? Eu soube alguns anos depois.
Mas tinha dragões, tinha experimentos em laboratório, sabe? Aí tinha animais incríveis e, nossa, era um livro maravilhoso. Só que eu era muito criança e eu escrevi ele em papel. Tipo, tinha mais de 50 páginas escritas à mão. E eu escrevia e anotava a página tal. Eu escrevia a história e anotava a página tal. Tem alguém que ficou bravo. Mamãe fala demais. Olha você. Olha. E eu acabei perdendo essa história. Eu não sei como, em algum momento, não sei se eu joguei fora, sem querer, porque eu lembro que eu guardava como se fosse meu maior tesouro, sabe, gente? Então foi assim que eu descobri que eu era escritora, com 8 anos de idade. E depois, com 10 anos, eu fui escrevendo contos. Como eu disse pra vocês, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi tudo que eu escrevi quando eu era criança. Eu até tenho os desenhos que eu fiz quando eu era criança, mas o que eu escrevi, eu perdi. E aí, em 2015, uma prima minha falou assim pra mim: tem uma plataforma onde você pode escrever digitalmente e você pode lançar os teus livros por meio digital. Aí você deixa guardado no digital porque você consegue recuperar com mais facilidade. O papel, se você perder, você não consegue encontrar. Porque eu tinha muita tristeza, sabe, gente, de eu querer achar minhas histórias e eu não encontrar. E foi assim que eu comecei no Wattpad. Então, eu sou escritora desde 18 anos, porque eu nem sabia que eu era, mas depois eu descobri que era. E eu comecei no Wattpad por conta disso, para guardar as minhas histórias. Aí eu descobri o universo inteiro que tinha dentro do Wattpad, outros escritores que também escreviam, e histórias incríveis, maravilhosas. E na época eu não conseguia comprar mais livros. Eu lembro que era uma época que os livros estavam muito caros, lá em 2015. Acho que até na Sebo os livros estavam um pouco caros, sabe? E aí, gente, eu ficava triste porque eu queria ler e eu não conseguia ler. E no Wattpad você tem um infinito de livros que outras pessoas escreveram que você pode ler, entendeu? E foi assim que eu conheci o Wattpad. Comecei a ler várias histórias, fiz amigos incríveis. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais como conversar por mensagens no Wattpad, mas em 2015 tinha. Recentemente, acho que faz alguns anos só que eles removeram. Faz alguns anos? Enfim, é recente a questão deles tirarem como você conversar, mandar mensagem. Era como se fosse uma rede social, você podia mandar mensagem para aquela pessoa diretamente, entendeu? E foi no Wattpad que eu fiz amizades incríveis que duram até hoje, entendeu? Até hoje. E eu ainda vou trazer o livro, porque elas também são escritoras. Eu ainda vou trazer o livro delas aqui também, que eu vou separar leituras físicas, que é um livro físico que eu pego na mão, das leituras digitais, que é o livro que eu leio no digital. Vou deixar separadinho também no meu Instagram, caso vocês queiram acompanhar. E, gente, foi maravilhoso, assim. De 2015 a 2018 foram os meus melhores anos dentro do Wattpad, porque eu aproveitei muito, eu escrevi muito. Hoje em dia eu tenho algumas coisinhas publicadas, mas não são mais histórias. Eu percebi com o passar dos anos que eu me identifico muito com o gênero de poesia, então são poesias postadas lá. Tá tudo bem? Ele tá com sono. Tá tudo bem? Você tá lutando contra o sono? É? Gente, como um presente, sabe? Eu amo meu filhote. Bom, gente, no caso, meus Chaures, é assim que eu vou chamar vocês. O canal vai funcionar da seguinte forma: eu vou dividir os quadros por cores, como por exemplo, a capinha do meu celular aqui é rosa, que é onde eu tava olhando pra ver os fatos. Então, o quadro rosa vai ser sobre livros de romance. Aí, toda vez que vocês verem a capa do vídeo, vai ter essa cor, entendeu? Então, o nosso canal, Chaures, vai ser dividido dessa forma, para que vocês não se confundam. Dicas de escrita, dentre outras coisas, vai ser dividido por cores, para que vocês consigam ver, assistir, sem se perder, para que não fique bagunçado. E também para que eu, gente, pelo amor de Deus, consiga fazer as coisas, porque,
olha, se não for separado bonitinho, eu me confundo muito, eu não consigo fazer. Então isso é pra me ajudar também. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Vocês podem ver que eu fiquei olhando muito a colinha. Um pouco é também porque eu... Mais um fato curioso, eu uso óculos, eu tenho miopia. Só que eu tô usando o ring light pra vocês me verem melhor. Só que infelizmente, gente, reflete o óculos. Aí não dá pra colocar o óculos. Então pra ver os fatos eu fiquei... Entendeu? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dos fatos, que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais eu, Letícia, ou como as pessoas me chamam pelo meu apelido no Wattpad e fora dele, que geralmente como me conhecem, as minhas amigas me chamam de Leti, e não é Leti, L-E-T, eu sempre assinava como L-E-E-T, essa é a minha assinatura, é o meu apelido. Tanto de escritora quanto para as pessoas que têm mais amizade íntima comigo me chamam assim, entendeu? E foi um prazer conhecer cada um de vocês que está assistindo o meu vídeo. Sinta-se abraçado. Eu gosto muito de conversar, falei várias vezes, esse vídeo ficou super longo, então se você chegou até aqui, muito obrigada. Deixe seu like, espero que você também se inscreva para acompanhar meus próximos vídeos. E caso vocês queiram conhecer meus livros, vou deixar o link do Wattpad aqui na descrição. Vou deixar também o meu Instagram, para vocês acompanharem um pouquinho da minha vida pessoal, dos vídeos que eu vou deixar lá dos livros, etc, das separações que eu vou fazer, tudo certinho. E eu sou a Leti, até a próxima!